Quando um professor entra em sala de aula com objetivos bem definidos e um bom planejamento, as chances de sucesso são muito maiores. Isso mesmo. Saber o conteúdo não é o suficiente. O planejamento é muito importante, principalmente para uma aula. Ainda no Conectados com a Formação, vamos aprender um pouco mais sobre como planejar uma aula com o professor Roberto Patrus. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em administração pela UFMG, onde também graduou-se em psicologia. É professor nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Minas e coordenador do GPAD, Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Administração e Didática. Atua como psicoterapeuta e consultor na área de ética nos negócios. Fiquem atentos às suas dicas para o planejamento de uma aula. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Roberto Patrus e o tema da videoaula de hoje é como planejar uma aula. Ao final dessa videoaula, você deve ser capaz de explicar o conceito de sequência didática. Vou apresentar a vocês dois modelos de sequência didática. Um deles, proposto por Tabala, tem o conceito de problematização, que é um dos momentos da sequência didática. Espero também que vocês compreendam o papel da problematização na condução de uma atividade de aprendizagem. Quero que vocês apliquem a ideia de problematização em uma atividade educativa. Ou seja, vocês vão ter que criar, ao final dessa videoaula, uma aula em que vocês vão problematizar. Também gostaria que, ao final, vocês fossem capazes de relacionar o planejamento de uma atividade educativa com o seu conteúdo e com a avaliação da aprendizagem. O professor prepara, planeja, depois ele executa a aula e algumas atividades educativas convém fazer uma avaliação se aquele ensino foi de fato aprendido. Por isso é que o fenômeno é sempre um fenômeno de ensino e aprendizagem. Ao final, que é o principal objetivo, vocês devem ser capazes de preparar um plano de aula, de uma palestra ou de uma atividade de treinamento. Então, não estamos falando apenas para professores, estamos falando também para as pessoas que vão estar à frente de um público, coordenar uma atividade, seja ela expositiva, seja ela participativa, seja uma atividade em grupos, para que um determinado conteúdo de aprendizagem, um determinado objetivo educacional, seja atendido pelo público-alvo daquele evento. No primeiro momento, no slide anterior, eu contextualizei essa videoaula. Agora eu vou passar para um segundo momento e vou problematizar. Poderíamos distribuir aqui, caso estivéssemos todos presentes, um breve questionário para a gente ouvir um pouco de vocês. A pergunta que eu te faço é essa. Você acha que professor trabalha muito? Você acha que professor leva serviço para casa? Você acha que professor trabalha antes de ir para a escola ou para a universidade, na escola e depois de ir para a escola? Professor é uma atividade que é uma profissão que a pessoa trabalha mais do que as outras. Final de semana é diferente para professor e para um outro profissional que fecha a porta do seu escritório e não se fala mais nisso, ou existem diferenças? Essas perguntas é para motivar e eu ouvir o público. Se eu tivesse numa aula presencial, seria uma ótima oportunidade de eu ouvi-los. Infelizmente, aqui, como a aula é gravada, isso não é possível. E uma outra provocação. Quando um professor é experiente, será que ele precisa preparar as suas aulas? Eu trabalho como professor há 30 anos, não entro em sala de aula sem o meu plano de ensino. Mesmo que a aula seja uma aula que eu já dei várias vezes, eu revejo o objetivo, porque eu tenho que estar o tempo todo atento a o que eu quero que esse participante apreenda ao final da atividade educativa que eu vou coordenar.
mas é apenas uma provocação. A gente chama esse momento do plano de aula de problematização. Em seguida, você deve preparar o conteúdo da sua aula. O conteúdo de uma aula obedece uma sequência didática. Segundo Zabala, é aquele conjunto de atividades ordenadas, estruturadas, articuladas, uma relacionada com a outra, para a realização de objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos. É claro que o conceito de sequência didática não exige que os objetivos educacionais sejam conhecidos por professores e alunos. Geralmente, tem que ser conhecido pelo professor. Mas é muito bom que o participante saiba onde que o professor quer chegar com aquela aula. Porque isso permite que o estudante, que o participante, vá conhecendo a estratégia que o professor está utilizando para saber onde que ele quer chegar. Algumas pesquisas indicam que os professores mais bem avaliados, está numa tese de doutorado que eu orientei, da Iana, a didática do professor é um fator que faz o professor ser o melhor professor da vida de um estudante universitário, na pesquisa dela do curso de administração. E essa didática implica em o aluno saber o que o professor está querendo com aquela atividade educativa, com aquela exposição, com aquele exercício. Ou seja, os objetivos educacionais são de conhecimento tanto do professor como do estudante. Na educação tradicional, a sequência didática clássica é uma exposição do professor, que deposita o conteúdo para os alunos, depois ele pede um estudo individual, orientado por um manual didático, muitas vezes um estudo dirigido, depois a repetição do conteúdo aprendido, sem discussão ou ajuda recíproca, por meio de uma avaliação individual. E, no final, o professor confere uma nota para verificar se o professor, o estudante, aprendeu. Então, a avaliação, nesse caso, vai ter o objetivo de checar, de verificar a aprendizagem. Então, basicamente, o professor fala, dá um exercício, faz uma prova e depois confere se o estudante aprendeu. Esse modelo é focado no ensino. A pessoa central deste modelo é o professor, porque ele é que faz a exposição. O Zabala propõe um novo modelo, podem ter nomes diferentes para esses 6 momentos da sequência didática, mas, basicamente, o primeiro momento é a contextualização. Nessa videoaula, eu acabei de fazê-la, por exemplo, apresentando os objetivos. Depois, uma problematização, que o objetivo é ouvir, né, os estudantes e permitir que a fala, que o diálogo já traduza um pouco do nível de conhecimento daqueles estudantes. Depois, a parte do conteúdo em si, que pode ser por meio de uma atividade, de um exercício, de uma exposição. Existem diferentes estratégias, né, para trabalhar o conteúdo aprendido pelos estudantes. Um plano de ação, que é uma atividade ou uma avaliação. Indicações para que o estudante se aprofunde naquele assunto. E uma última avaliação. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tópicos da sequência didática. O primeiro deles, então, é a contextualização. É a apresentação geral, o contexto, os objetivos da aula ou atividade. Tem que estar no plano, e muitas vezes o plano pode ser entregue para os estudantes. Se você está vendo essa videoaula porque vai participar de uma prova didática, é muito bom, eu sempre recomendo aos meus alunos que vão fazer prova para serem professores, lá no meu caso, professores de faculdades, que ele prepare a aula e entregue a aula para os avaliadores, para que eles saibam exatamente o que ele vai trabalhar. Para que a contextualização seja bem feita, é necessário elaborar objetivos educacionais. E os objetivos devem ser objetivos de aprendizagem, não de ensino. Quando o aluno sabe o objetivo de aprendizagem, como eu disse, ele aprende mais. Para você elaborar os objetivos, foque, então, no aprendiz. O aluno, o funcionário, os participantes de uma palestra. Para ter isso em mente, formule os objetivos completando uma frase como essa, por exemplo.
Ao final da aula ou do evento, o participante deve ser capaz de, dois pontos, coloque um verbo e escreva o objetivo. Esse verbo, ele precisa ser escolhido com muita propriedade. Porque se a atividade é uma atividade que necessita uma verificação, é melhor que seja um verbo verificável. Por exemplo, se eu tenho um objetivo numa aula de filosofia, que o estudante seja capaz de definir o conceito de maiêutica, o conceito socrático, eu posso estabelecer isso como objetivo e eu sei como verificar. Eu posso perguntar para ele o que é maiêutica, seja oralmente, seja num exercício, seja numa prova. Ou eu posso pedir a ele para elaborar um diálogo socrático usando o método da maiêutica. Ele vai ter que me entregar e eu vou conferir se ele foi capaz de apreender o que significa um diálogo socrático e se ele é capaz de inventar um diálogo dessa natureza. Agora, pode acontecer que o objetivo do debate seja promover uma reflexão. Embora alguns autores mais funcionalistas exijam sempre verbos mais mensuráveis, seu objetivo pode ser refletir sobre o propósito da vida, por exemplo, ou conscientizar-se da importância de cumprir os procedimentos de segurança. As famosas palestras motivacionais, as pessoas não vão sair dali sabendo algo objetivo que você verifica. Mas muitas vezes é para inspirar as pessoas, para motivá-las, para conscientizá-las. Pode transformar esse objetivo de uma maneira mais operacional, e, em vez de refletir sobre o propósito de sua vida, pedir a eles para elaborar o seu propósito de vida. Aí muda a qualidade do seu objetivo. Ou você pode ter como objetivo que o estudante, que o participante, que o trabalhador, no caso de uma palestra no trabalho, seja capaz de verificar o uso de equipamentos de segurança dos trabalhadores no canteiro de obras. Naquela palestra pode haver um follow-up daquele assunto, né? Um acompanhamento da aprendizagem daquele assunto. Tá? Se você estiver ministrando um curso, você pode ministrar uma aula com o objetivo de sensibilizar os alunos para o conteúdo e outra aula para operacionalizá-lo. Suponha que a primeira aula seja apenas para inspirar, sem objetivo mensurável nenhum, e a segunda você pode pedir algo operacional. Por exemplo, numa primeira aula, eu vou refletir sobre o propósito de sua vida, e uma outra aula eu vou pedir para eles conhecerem propósitos de pessoas, e numa terceira aula eu pedir para elaborar o propósito da sua própria vida. Quem planeja a aula, espera-se, nem sempre é assim em algumas faculdades, é o professor, é o responsável pelo planejamento. Então, se você é responsável por esse planejamento, mãos à obra, estabeleça o objetivo de acordo com o que realmente você deseja alcançar. Uma das sugestões para a elaboração de objetivos é usar a taxonomia de Bloom. Eu tenho 5 vídeos nesse canal, o primeiro deles mais introdutório e os outros aprofundando cada uma das de Bloom, que apresenta as dimensões cognitivas da elaboração de objetivos. Você pode ter objetivos que captam apenas o conhecimento no sentido de lembrança, de uma recordação. Um objetivo um pouco mais complexo é não só o que ele recorda, mas checar se ele compreendeu um determinado conceito, alguma coisa. O outro nível é aplicar aquele conceito, aquele conhecimento. Você vai ver se a pessoa conseguiu aprender aquilo e aplicar numa situação nova, que não lhe foi apresentada antes. Um nível um pouco mais complexo seria o nível da análise. Falou em análise, lembre-se do conceito de pizza. A análise é você dividir um conteúdo nas suas partes constitutivas para que você depois possa relacioná-las, correlacioná-las, estabelecer relações de causa, efeito, de antecedente, consequente, de modo a compreender um fenômeno complexo por meio das suas partes constitutivas. Um outro objetivo é a síntese, que alguns autores traduzem como criar. Ou seja, você pode pedir para a pessoa elaborar um projeto, elaborar um plano de aula, como é um dos objetivos.
dessa videoaula para que a pessoa elabore algo singular, algo próprio dela. E o último nível, segundo Bloom, é a avaliação. É o grau que coroa em que aquela pessoa já é um expert no assunto e consegue avaliar um conteúdo em função de critérios tanto internos, como, por exemplo, a coerência dos elementos daquele conteúdo, quanto externos, como, por exemplo, a sua adequação a um orçamento, a um número de páginas, por exemplo. Bom, são só uma pista de como elaborar os objetivos, isso é matéria de uma outra videoaula que está à disposição daqueles que quiserem se aprofundar. Quando a gente problematiza, essa é uma atividade motivadora, né? Os participantes devem se posicionar diante de problemas ou perguntas. E aqui a criatividade do professor ou do palestrante conta muito. E se for uma palestra que permite o diálogo, é muito bom fazer isso. Vou dar aqui alguns exemplos. O Macedo ele propõe uma dinâmica das 4 cores, e se vale dessa imagem que vocês estão vendo na tela. Você oferece essa imagem impressa para os participantes. Eu poderia ter feito isso aqui se fosse uma aula presencial, que a propósito é um bom objetivo. Você pede para as pessoas ilustrarem não, colorirem cada segmento aqui, cada campo de uma cor, de modo que o campo vizinho nunca seja da mesma cor que este campo. Então, se eu pego, por exemplo, azul, amarelo, verde, vermelho, se eu pinto essa parte aqui de amarelo, eu não posso, desculpa aqui, voltando, pinto aqui de amarelo, eu não posso pintar nem essa de amarelo, nem essa, nem essa. As que estão em volta não podem ter amarelo. Você dá o exercício, claro que ao colorir não tem como apagar, dá um prazo curto, 5 minutos, para as pessoas fazerem, e ao final você vai ver quem conseguiu. Quando eu vou dar aula sobre planejamento de curso, elaboração de plano de ensino, elaboração de plano de aula, e dou essa atividade, poucos conseguem fazer. Por quê? E aí eu vou ouvi-los. Por que você não conseguiu? Isso traz à tona o público, né? As demandas do público. E a conclusão, em geral, é que aqueles que planejaram o que iam fazer, estudaram o problema e planejaram como colorir, têm mais chance de chegar ao sucesso do que aqueles que foram pintando no ensaio e erro. E isso é uma ótima problematização para vender a aula da importância de um plano de aula, de um plano de unidade, de um plano de curso, ou de um projeto pedagógico, ou de um projeto qualquer numa empresa. Se quiserem que eu mande por e-mail, no final aí tem o meu e-mail, é só me solicitar, eu envio para vocês uma cópia para que vocês possam imprimir e executar essa atividade. Outros exemplos de problematização são vídeos curtos. Essas bobaginhas que muitas vezes a gente recebe na internet, alguma coisa interessante que a gente vê no YouTube. Tem aí algumas sugestões. O Piano Stairs, que é uma escada em Estocolmo, que foi transformada num piano. Esse vídeo circulou na internet, dura de 1 minuto e meio, praticamente. Então, muito útil trabalhar assim. Como que as pessoas passaram a usar a escada física em vez de usar a escada rolante, simplesmente porque na hora que você pisa, ela faz barulho. Dá para trabalhar um tema como motivação, por exemplo. Fair Play é um vídeo genial holandês de um gol feito sem querer na reposição de uma bola e a atitude que o time teve depois de fazer um gol sem poder fazer o gol. Daria uma briga fenomenal aqui no Brasil, e aí tem um exemplo no estádio vazio, lá na Holanda. E uma pessoa de quem eu sou muito fã, o Bob McFerrin. Bob McFerrin, ele canta a Ave Maria de Gounod e o Prelúdio de Bach com o público, ele fazendo com a sua própria voz o prelúdio, e as pessoas cantando a Ave Maria de Gounod, que é uma expressão, uma música bastante conhecida. E um outro vídeo do TED, né, que vocês podem aí copiar o link e buscarem,
é o próprio Bob McFerrin ensinando e interagindo com a plateia. Você pode trabalhar de vários assuntos, a liderança, a participação, a co-construção, a aprendizagem intrínseca que as pessoas têm. Quer dizer, a gente não ensina nada, a gente só coordena a aprendizagem. É um vídeo que eu recomendo que vocês vejam. É só teclar aí direitinho no seu computador essas letras do livro. Então, são exemplos, vídeos. Você poderia também usar charges para fazer uma problematização. Você apresenta uma charge para o público e o que vocês acham? E a partir da fala das pessoas, você vai introduzindo, né, o seu assunto e já ao trabalhar o tema, lembrando o que aquelas pessoas falaram. Aí há uma comparação entre a postura da escola e dos pais em relação a um aluno que tira nota baixa, em 1969, comparando hoje, em que os pais vão cobrar da professora, não do estudante. Isso dá margem para muita. O terceiro momento da sequência didática que eu estou apresentando é o conteúdo de aprendizagem, a organização do conteúdo, né? O que deve ser apresentado tem que estar coerente com os objetivos. Você não pode ter um objetivo que está indicado ali e o conteúdo não corresponder àquele objetivo. Nem tampouco você pode ter um conteúdo que não esteja expresso naquele, ter um objetivo que não esteja expresso naquele conteúdo. Esse é o conteúdo propriamente dito que você vai organizar para fazer a sua exposição. Por exemplo, esse é o conteúdo da minha sequência didática. Ou seja, no início nós fizemos uma contextualização, falamos da elaboração de objetivos educacionais, problematizamos, estamos agora apresentando o conteúdo, o item 1.2.3. Vamos falar do plano de ação, do para saber mais e também do item da avaliação. Então, são as unidades, as subunidades, né? Porque uma aula não chega nem a ser uma unidade, né? Aquele tópico que você vai trabalhar na sua aula. O plano de ação é a sessão que você propõe um exercício, né? Um projeto, ou em grupo ou individual. Por exemplo, elabore uma propaganda de acordo com o modelo de ética nos negócios estudado. Realizar uma pesquisa e apresentar os resultados. Elaborar um planejamento ou um projeto. Então, é uma atividade que às vezes pode ser de uma aula e às vezes pode ser de uma unidade, né? Nem toda aula precisa ter um plano de ação. Para saber mais, é a indicação de livros, de filmes, de sites, as referências bibliográficas que você utilizou, né? É a oportunidade que o estudante tem de se aprofundar naquele conteúdo. E a avaliação pode ser uma verificação da aprendizagem, quando você checa se o aluno aprendeu, você dá uma aula no cursinho, depois você faz uma prova para saber se o aluno passaria naquele concurso para o qual ele está se preparando. Pode ser uma oportunidade de aprendizagem, que não há objetivo de checar a verificação, a lei da avaliação, para que ele também aprenda no momento da avaliação. Provas com consulta, provas em dupla, atividades em grupo, que são oportunidades também, não só de aprender, mas de organizar a aprendizagem realizada nos momentos anteriores. E essa avaliação pode considerar não apenas a matéria, mas também o nível cognitivo exigido nas questões, caso você esteja utilizando a taxonomia de Bloom. Pode ser coerente com os objetivos educacionais. Então, por exemplo, o plano de ação que eu sugiro para vocês. Elabore um plano de aula sobre um conteúdo de uma disciplina ou de um treinamento sob sua responsabilidade, usando a sequência didática a seguir, que foi a sequência didática baseada no Zabala, esse autor, que eu apresentei para vocês. Ação, problematização, conteúdo, plano de ação, para saber mais, que é indicação de fontes de aprofundamento, e uma avaliação. Não necessariamente precisaria ter aí um plano de ação ou uma avaliação se for apenas uma palestra, algo que não tenha assim esse compromisso. Mas basicamente a estrutura do plano de aula está aí. E eu sugiro que você faça, e aí você terá cumprido o objetivo de estar assistindo a esse vídeo, já que é o seu interesse.
você quiser saber mais sobre plano de aula e sequência didática, indico o livro A Prática Educativa, do Anthony Zabala. Eu tenho um texto mimeografado, bastante simples, um exemplo de sequência didática que eu elaborei para fazer um livro e que serviu de modelo para a elaboração de outros livros, num programa educacional muito interessante que eu fiz com o Instituto Hartmann Regina. Aí eu transformei isso num material para que as pessoas pudessem programar, né, uma atividade educativa. Se quiserem, podem consultar aí, meu e-mail, né, e me pedir pelo e-mail que eu anexo para vocês. Tem alguns vídeos interessantes, portacurtas.org.br, tem vários curtas-metragens, e muito interessante, algum pode ser útil para o seu tema de aula. YouTube, o Google, e, claro, sempre ande com o seu celular no bolso, porque muitas vezes uma foto, algo que chega para você no WhatsApp, no Instagram, pode ser utilizado como uma atividade de problematização numa sala de aula, por exemplo. Me lembro uma vez que eu estava trabalhando um conceito de contrato, filosofia política, os contratualistas, como Thomas Hobbes e o Locke, e estava andando na rua, vi uma caminhonete 4x4, bastante grande, né, com uma cabine dupla, nada num local absolutamente proibido, que não podia sequer parar, aquele sinal do E com um X, não podia sequer estacionar, muito menos parar. E havia um plástico colado no vidro do automóvel, escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. E a citação bíblica dessa passagem. E o capítulo e o livro bíblico dessa passagem. E eu tirei a foto de modo que mostrava que o carro estava estacionado num local proibido, onde ele não poderia estacionar. Mas ali ele tudo pode, né? E aí eu joguei esse trocadilho do verso bíblico com a questão da infração à norma, mas eu não falei nada, eu só levei e ouvi os estudantes a gente problematizar essa questão da importância do contrato na vida social e nos relacionamentos. Então, são essas sugestões, assim, você está andando, você vê um piche, né, um espaço público, você vê algo, uma quaresmeira florida, né, na praça, né, cachorros sujando uma praça, plaquinhas. Então, são sempre, você mesmo pode ser o autor de problematização. Então, o YouTube e o Google, clicar em imagens, clicar em vídeos, de acordo com a palavra-chave da sua aula, e fuçar mesmo, fazer uma pesquisa para que a sua aula seja criativa, para que ela seja uma aula sua. E a avaliação dessa videoaula, eu organizei aqui de modo que vocês possam cumprir um outro objetivo dessa videoaula, que é relacionar o conteúdo com o planejamento e com a avaliação. Por exemplo, poderia perguntar numa provinha, elabore o conceito de sequência didática. Você é capaz de me dizer o que é uma sequência didática? Eu falei disso lá atrás. Portanto, eu estou usando aí a categoria do Bloom de conhecimento. Eu exijo que você recorde o conceito que eu citei lá nos primeiros slides. Poderia checar se você compreendeu, por exemplo, o papel da problematização na condução de uma atividade de aprendizagem. Problematização é aquele momento em que você traz um conteúdo para ouvir o seu público, para saber o que ele tem já de conhecimento prévio acerca do que você vai trabalhar. Qual o papel dessa problematização? Poderia pedir a você fazer um exercício agora, né? Imagine que você seja um professor de matemática financeira e está preparando uma aula sobre esse tema. Você vai buscar na internet uma charte, uma imagem ou um vídeo curto que problematize o tema da matemática financeira com os participantes. Muito interessante, porque vem muita coisa criativa, né? Quando a gente pede isso para os estudantes, seria um bom exercício. Você, estou usando aqui matemática financeira, você pode usar o tema que você tem interesse, seja da área de exatas
humanas e sociais ou biológicas, cultura, arte, qualquer outro tema que você tenha que preparar a sua aula. O outro objetivo, relacionar o planejamento de uma atividade educativa com o seu conteúdo e com a avaliação de aprendizagem, associando um conteúdo de aprendizagem a um objetivo educacional e uma atividade avaliativa. E mostra a correlação entre os 3 itens. Então, você vai ter que elaborar o objetivo, o conteúdo e uma questão de avaliação, ou uma atividade de avaliação. Para que, ao fazer essa matriz, eu estou fazendo exatamente isso. Eu lembro a vocês que nessa primeira coluna tem o conteúdo que a gente está trabalhando, e aqui são questões de avaliação. Se você recordar os objetivos que eu apresentei lá na contextualização, você verá que o primeiro objetivo é explicar o conceito, ou conceituar sequência didática, definir sequência didática. Então, cada questão aqui atende a um objetivo que foi proposto no início da minha exposição. Afinal, como síntese, como criação, né, do verbo criar, que pode substituir ou sintetizar, elabore um plano de aula, ou de uma palestra, ou de uma atividade de treinamento, seguindo os passos de uma sequência didática, como essa que eu propus para você, podendo suprimir aí, né, a questão do plano de ação ou da avaliação, dependendo da sua atividade. É isso, espero que você entenda assim, quais são os passos para você elaborar uma boa aula com uma coerência entre o planejamento, o conteúdo, a avaliação, e para que você possa dar uma aula que tenha integração. Isso vai fazer com que os alunos gostem da sua organização didática. Veja, planejamento, execução e avaliação do ensino-aprendizagem estão articulados. Quando você dá uma aula e mostra essa articulação, o aluno gosta da aula. O aluno tende a perceber essa coerência pedagógica do trabalho do professor. Mesmo que ele não goste do assunto, ele vai respeitar você como uma autoridade naquele assunto. Esse conhecimento dessa articulação entre conteúdo, planejamento e avaliação dá tanto ao professor quanto a estudante, aluno, participante, condições de avaliar o processo e, ao mesmo tempo, reconhecer os momentos em que aquela aprendizagem não aconteceu de forma eficiente. Na hora que você avalia, você pode voltar e fazer realmente uma correção para que aquele conhecimento de forma seja apreendido. Esse, para mim, é o verdadeiro sentido de uma avaliação. Você avalia não é para dar nota. Você avalia é para checar a aprendizagem e, naquilo que não aprendeu, dar uma oportunidade de aprender. Muito obrigado. Aqueles que quiserem o material que eu recomendei no decorrer da aula, o e-mail que vocês podem buscá-lo, eu vou responder, eticaefelicidade@gmail.com. E se vocês quiserem visitar o meu site, tem ali algumas sessões, alguns vídeos, alguns textos interessantes, está aí a indicação, robertopatrus.com.br. Obrigado, até o próximo vídeo.